Graça e paz em nome de Jesus, nós estamos iniciando a nossa quarta aula, é isso aí, já estamos na quarta aula da matéria Oração que Prevalece. Que matéria maravilhosa! Alinharmos a nossa petição com o reino de Deus, entendermos a constituição do reino e entendermos que o Senhor é rei, rei sobre os céus, rei da terra, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o rei dos céus e enviou seu Filho a ser o rei sobre a terra para estabelecer o reino de seu Pai nessa terra. Por isso que ele dizia, a vós é chegado o reino dos céus. Os ensinamentos de Jesus, todos eles diziam acerca do reino, a importância de nós priorizarmos o reino de Deus. A mensagem de Jesus, na verdade, foi, a vós é chegado o reino de Deus, a vós é chegado o reino dos céus. O ensinamento da oração de Jesus, venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é nos céus. O que Jesus disse, o que Jesus fala sobre a oração? Vamos ver aqui algumas parábolas, alguns textos que Jesus vai abordar acerca da importância da oração. Voltando então para Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Dever, uma obrigação de orarmos sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nessa parábola, a qual Jesus apresenta uma insistência de uma mulher viúva para com um juiz iníquo, Jesus demonstra a importância da perseverança, a importância da insistência. Essa mulher clamava que lhe fizesse justiça, essa mulher clamava pelo que a justiça lhe dava como direito. E pela insistência, pela perseverança, pela importunação, esse juiz ímpio disse, vou atender essa mulher de tanto que ela me molesta. Quanto mais o nosso Deus, que é o justo juiz, quanto mais o nosso Deus não dará bem àquele que lhe o pedir, àquele que insistir de dia e de noite com rogos e com clamor. João capítulo 16, versos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 16, 23. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus agora está falando com seus discípulos acerca de pedir em seu nome. Pedir a quem? Ao Pai. Pedir a Deus Jeová, pedir ao Deus Pai em o nome de Jesus. Na verdade, a gente já tem falado que os discípulos viram Jesus fazendo tantas coisas, mas que o que eles pediram a Deus, o que eles pediram a Jesus é, mestre, ensina-nos a orar. O que Jesus ensinou não é para ser feito como reza, o que Jesus ensinou foi um modelo, uma estrutura, ou seja, um princípio ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o contexto da conversa de Jesus com seus discípulos, narrada por Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, do 1 em diante. Continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração, jejum. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos-lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Nós observamos aqui Jesus falando sobre princípios do reino, Jesus falando sobre as chaves do reino, Jesus ensinando uma estrutura acerca da importância de oração. Na verdade, ele apresenta apenas como um modelo. Isso se trata de uma intimidade, de um relacionamento. Quando ele fala, quando orares, não useis de vãs repetições, isso não significa que você não precise pedir a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, porém, numa conversa, num relacionamento, porque é impossível você orar sem cessar, sem você estar perseverando numa petição, sem você estar perseverando num foco, num propósito, numa necessidade. Então, oração não são recitações místicas, decoradas ou encantamento que você vai fazer mecanicamente. Não, ela é uma conversa com Deus, é um relacionamento com Deus. Mateus capítulo 26, verso 41, 26, 41 nos diz assim: Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, na verdade, nós observamos que somos um espírito, que possuímos uma alma e moramos num corpo. A nossa natureza carnal, ela é quando a alma quer governar o corpo, então aflora a natureza carnal. E nós precisamos entender que o espírito está pronto, mas nós temos que viver em vigilância, porque a carne é fraca. Quando Jesus ensinou a oração, ele ensinou a estrutura, mas ele também ensinou a pedirmos: venha o teu reino, venha os princípios do reino, venha as chaves do reino até nós e seja feita a tua vontade. Então deixa Deus reinar em sua vida, deixa Jesus ser Senhor em sua vida, porque muitas vezes entregamos algumas áreas para Jesus ser Senhor e outras áreas não. Mas Jesus destaca algumas coisas de suma importância. Em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Jesus não está querendo dizer aqui que a oração aceita por Deus é só aquela que você faz em secreto no teu quarto. Não. O que Jesus está querendo dizer é: não ore para ser visto pelas pessoas, não ore para impressionar as pessoas, não ore para ser visto pelos homens, porque tem muitas pessoas que fazem questão de erguer a oração, erguer a voz em oração, mas para demonstrar aos outros o diálogo dela com Deus, para demonstrar aos outros a petição dela, como ela tem uma boa retórica, uma boa palavra. Não, nunca ore para ser visto pelos homens. A oração, na verdade, é uma comunhão, um relacionamento, uma intimidade. Claro que muitas vezes vai ser secreta, porque tem coisas que só você e Deus, você vai falar diretamente a Ele. Então a oração secreta, ela é essencial para a vida espiritual. Mas ainda no versículo 7 ele diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja,
Você não pode fazer da sua petição uma reza, você não pode fazer da sua petição uma coisa mecânica, você não pode fazer algo repetitivo a ponto de você decorar e apenas citar aquilo que você decorou. Marcos capítulo 7, verso 7, nos diz assim: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Temos que tomar muito cuidado acerca da nossa vida espiritual, acerca do nosso relacionamento para com Deus. Jesus agora começa a ensinar os seus discípulos a estrutura de oração. Quando orares, vocês vão dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, primeiro você vai chegar na presença dele com o princípio de adoração. Você vai adorar ao Senhor pelo que ele é. A despeito do que aconteça, ele é Pai. A despeito do que você esteja passando, ele é e será para todo sempre Deus. Então você entra na presença dele, adorando a ele pelo que ele é e não pelo que ele faz. E logo na sequência, você observa que Jesus ensina, voltando para Mateus capítulo 6, quando orares, entra no teu aposento, mas agora ele vai diretamente na estrutura no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Também num princípio de adoração, louvor a esse Deus que é santo e esse nome que é santificado e deve ser santificado cada dia mais pelas nossas vidas, pelas nossas declarações. E aí tem a primeira apresentação da petição: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita nos céus, como ela já está estabelecida nos céus. Primeiro, Jesus ensina a pedirmos pela vontade de Deus. Esse é o princípio da petição, né? A provisão da vontade de Deus em primeiro lugar e depois a provisão material, a provisão diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso representa o nosso suprimento financeiro. Ele é Jeová Jirê, ele é o Senhor que supre todas as nossas necessidades em nossa vida financeira, em nossa vida familiar, conjugal, saúde, emocional, qualquer necessidade percebida, peça sabedoria, peça entendimento, peça direção a Deus e seja específico para o dia, né? Não seja ansioso de pedir algo aí para daqui 3 meses, 4 meses, 1 ano. Isso daí, na verdade, nós apresentamos diante de Deus como propósito, como projeto. Mas a nossa petição ela tem que ser focada na nossa necessidade diária, no nosso pedido diário. Por outro lado, seja persistente até você receber a resposta. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aí, quando ele faz a petição, ele já coloca a condição: perdoa-nos assim como nós temos perdoados. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui, na verdade, ele apresenta o perdão como via de mão dupla, né? Então, confesse os seus pecados a Deus, liberando também as ofensas das pessoas contra a tua vida. Procure lembrar das pessoas contra as quais você guarda algum ressentimento, alguma ofensa, alguma mágoa e perdoe, libere isso no seu coração, liberte os seus devedores, né? Perdão gerou, na verdade, uma quitação da dívida, pagar a dívida, quitar a dívida para você ser liberado por Deus. Então, na verdade, não queira curtir a ofensa, peça com coração puro, sem mágoa, sem ressentimento, sem rancor. E aí, então, que ele vai apresentar diante de Deus o livramento, né? Ou seja, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele encerra mais uma vez em louvor e adoração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele fez a estrutura, começando por adoração, louvor, clamando pelo reino antes de pedir a necessidade do suprimento da necessidade diária, colocando aí o perdão e então encerrando com essa parte da adoração diante de um coração puro, diante de um coração transparente, diante de um coração renovado. Nós precisamos entender que sempre que o Senhor vai falar acerca de fé,
vai falar acerca de oração e resposta, logo na sequência ele já vai tocar de novo no perdão. Se você vê que ele acaba a oração no verso 13, no verso 14 ele já fala mais uma vez: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, de nada adianta você orar se você está magoado, irado, ressentido, se você está alimentando ódio, rancor e ressentimento no seu coração. Então, apresentando esse livramento, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, anulando toda a transferência de Satanás. Nós vimos que Jesus apresentou, então, através de uma parábola da viúva inoportuna, insistindo, importunando um juiz iníquo. Então nós observamos que muitas vezes a oração tem que ter persistência, perseverança, a oração importuna, a oração de importunação. Mateus capítulo 7, vai uma página à frente, Mateus 7, 7, a bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe o pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo vós também, porque esta é a lei e os profetas. Jesus apresenta aqui a importância da semeadura e colheita. Tudo que o homem semear, certamente ele há de colher. Então, peça, pedi e dar-se-vos-á. Busque, buscai e encontrareis. Bata, batei e abrir-se-vos-á. Nossa oração não é para impressionar as pessoas e muito menos para impressionar a Deus ou impressionar a Jesus. Não é para mostrar a Deus o que nós sabemos ou não sabemos, mas para conversar com Ele, para se relacionar com Ele, para comunicar a Ele as nossas necessidades. Assim como também o evangelista Lucas, no capítulo 11 de Lucas, ele estava ensinando acerca de uma passagem correlata da oração dominical, a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos induzas em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí ele já apresenta mais uma vez uma parábola, só que agora é a parábola do amigo inoportuno, a parábola do amigo que vai pedir pão. Verso 5, disse-lhe também: qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então nós observamos aqui, Jesus liga, e Lucas registra que Jesus liga a oração dominical, a oração que ele ensinou como modelo, como estrutura, com uma parábola de um amigo importuno que fica insistindo, pedindo pão porque recebeu um amigo e não tem nada em casa para poder suprir a esse amigo.
Voltando então para Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus, agora capítulo 15, versículo 21 a 28. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que já vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa e dos seus senhores, da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, Jesus provando essa mulher, Jesus colocando essa mulher à prova. Ela chega, ela chama ele de filho de Davi, ela reconhece que ele é Senhor, mas Jesus estava provando a fé dela para ver se ela queria só o milagre ou se ela queria o dono do milagre. Para ver se ela queria só a bênção ou ela queria o abençoador. Então, na verdade, a princípio, ele olha para ela e fala: Não, essa mulher é cananeia, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, então, ela insiste, ela pede insistentemente e ela adora o Senhor, dizendo: Senhor, socorre-me. Agora, então, ele respondeu: Não é bom pegarmos o pão dos filhos e deitá-los aos cachorros. Na verdade, ele estava dizendo que ele veio para o judeu, ele veio para os que eram seus. Essa mulher é cananeia, essa mulher, na verdade, não faz parte do judeu, não faz parte ali daquela posição. Agora, essa mulher, ela insiste, essa mulher, ela tem fé, essa mulher está determinada. Essa mulher, ela busca meios e ela fala: Senhor, basta uma migalha, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. Em outras palavras, ela estava dizendo: se o Senhor tem me chamado de cachorrinho, não tem problema. Se cair uma migalha é suficiente para minha filha ficar curada. Uma migalha é suficiente. Jesus estava colocando essa mulher à prova, tanto é que agora ele responde: ó mulher, grande é a tua fé. Para os próprios discípulos ele disse: não tendes fé por causa da vossa pequena fé, mas a essa mulher cananeia Jesus reconhece e diz: grande é a tua fé. Seja isso contigo como tu desejas, e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Marcos capítulo 7, verso 24. Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, verso 24, nós vemos o mesmo texto correlato, porém agora descrito por Marcos. A mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia da nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Que coisa tremenda a insistência dessa mulher, a perseverança dessa mulher, a busca, o desespero para ver a filha curada e o reconhecimento de saber que Jesus podia sim fazer algo. Então, mais uma vez, nós vemos a importunação, tanto quanto o amigo inoportuno, como a viúva que importuna o juiz iníquo e essa mulher que insiste. Então, a importunação muitas vezes demonstra a fé. E a importunação em fé, ela obtém respostas. A importunação em fé e não a importunação da incredulidade.
Quando a parábola do amigo inoportuno é apresentada, nós podemos chamar também da parábola da persistência. Ei, meu amigo, meu vizinho, me dá pão. Chegou pessoas na minha casa, não tenho o que dar, me dá pão. Jesus coloca que, ainda que esse homem já esteja deitado com seus filhos à cama, mesmo que ele não queira levantar, mas pela insistência, pela perturbação, pela importunação ou importunação desse homem, Jesus fala que exatamente ele levantou e foi suprir. Deus almeja um relacionamento. Deus anseia por um relacionamento com o homem. Nós nos lembramos aqui da ousadia de Moisés em chegar a Deus e falar para Deus: é o teu povo. E Moisés fala acerca desse povo dizendo: ou o Senhor perdoa o teu povo, ou o Senhor risca meu nome do livro da vida. Porque eu aceitei o desafio de tirar esse povo do Egito, porque o Senhor falou que tinha uma terra prometida. Eu aceitei o desafio de ir a Faraó, porque o Senhor fez uma promessa. O que vão dizer as nações? Claro que Deus estava colocando ali Moisés à prova para ver onde estava o coração dele, e ali então nós observamos que Moisés insiste, Moisés persiste, Moisés ele vai falar justamente dentro desse teor. Nós muitas vezes achamos desrespeito, achamos abuso, nós muitas vezes achamos que ousadia de Moisés. Mas a grande verdade é que Moisés tinha um relacionamento de amigo, comunhão, intimidade, e nessa comunhão, nessa intimidade, Moisés tinha liberdade e ousadia de falar com Deus. Então você percebe, aqui na verdade, nós apontamos, o texto nos mostra 3 pães. Vamos ver agora o texto em Lucas, vamos observar o texto de Lucas, de uma passagem correlata, capítulo 11, verso 5. A parábola do amigo importuno. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se o filho lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Então nós observamos aqui um detalhe que o texto nos apresenta, ele pedindo 3 pães. 3 na Bíblia aponta para a plenitude. Tudo que nós necessitamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos gerar a bênção, nós precisamos ficar grávidos da bênção, precisamos ficar grávidos da resposta que necessitamos. Então nós observamos aqui um relacionamento. O relacionamento desse vizinho com esse amigo, na verdade, se compara ao nosso relacionamento para com Deus, o Pai, e para com o Filho. Sabemos que os títulos e a divisão de capítulos e versículos na Bíblia foram colocados muito tempo depois. Foram colocados pelos homens quando foram definir o cânon. Mas se nós olharmos o capítulo todo, nós vamos ver que esse capítulo 11 de Lucas é um capítulo em que o Senhor está ensinando o capítulo inteiro sobre oração. Nós muitas vezes temos religiosidade que nos impede de orar. Não só posso orar se eu estiver na igreja. Não, só posso orar se eu estiver no meu quarto. Não, eu só posso orar se estiver de joelho. Ou eu só posso orar se for dessa forma, nessa condição, nesse jeito. Não, de maneira nenhuma. Nossa vida tem que ser uma vida de oração e temos que estar continuamente vigilantes, continuamente atentos para não esmorecermos em oração. Devemos estar perseverantes
em oração para podermos receber a vitória do Senhor. Quando nós entendemos que a oração é relacionamento, diálogo, comunhão, nós podemos passar o dia, e como Paulo disse, orando sem cessar. Mateus capítulo 21, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, verso 18. A figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Agora vamos ver como Marcos faz esse relato. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 26. Marcos 11, 12. A figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jesus e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar. Mas eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Como já falamos, não havia divisão de capítulo, de versículo, havia uma leitura contínua do Evangelho e aí contando todas as histórias. Bem, no dia seguinte, quando saíram para Betânia, Jesus teve fome. E ele vai à figueira, amaldiçoa. Um dos textos diz que ela secou imediatamente, alguém já reparou que ela já tinha secado e não havia fruto. Esse texto nos diz que no dia seguinte, quando eles voltaram, Pedro se lembrou da palavra. Não é contradição, na verdade são prismas diferentes, né? Jesus estava no meio de uma multidão, no meio ao mínimo dos 12 discípulos, e ele vai até uma figueira, e ele vê a figueira, e ele já fala com a figueira e já segue, e alguém que estava mais distante, alguém que estava mais atrás, já vê que ela secou instantaneamente. Pedro, que ficava bem próximo do mestre, só reparou isso no dia seguinte, quando eles passaram por lá e voltaram e viram, e aí então que Pedro reparou que aquela figueira que o Senhor tinha amaldiçoado tinha se secado. Outro detalhe que eu vejo que Marcos registra é que ele coloca claramente que não era tempo de figo. Muitas pessoas acham até injusto Jesus amaldiçoar uma figueira, não sendo tempo de figo, não havia a necessidade de ela ter figo naquela época. Mas a grande verdade é que essa figueira, mesmo fora de tempo, existe uma flor do figo que pode comer e saciar a fome. E o que Jesus estava querendo dizer e representar acerca dessa figueira eram os escribas, os fariseus, o que Jesus estava fazendo de paralelo
correlato aqui era justamente daqueles que são conhecedores da lei e que deveriam ter frutos e são só folhagem, né? Só aparência. Nunca tem nada para alimentar ninguém, nunca tem nada para poder saciar a vida de ninguém. Mas Jesus aproveita esse milagre que aconteceu para falar sobre a importância da fé, a oração da fé. Quando você pedir, creia que Deus está ouvindo, creia que Deus vai responder. Não adianta você orar, orar, orar e no final você falar: eu sabia que Deus não iria responder. Isso aí, na verdade, é a oração do tolo, né? O que Jesus aproveita para falar é acerca da qualidade do grão de mostarda e não o tamanho do grão de mostarda. É bem verdade que o grão de mostarda é uma das pequenas, uma das menores sementes que existem aí na agricultura. Porém, ele não está falando quanto ao tamanho, mas quanto à qualidade da semente da mostarda, conforme já vimos em outras matérias. A qualidade da semente de mostarda, qualquer pequena porção de terra que ela aderir, ela cresce, ela ramifica e ela fica uma hortaliça maravilhosa que vai gerar a mostarda. Então nós entendemos o quê? Você não precisa o todo, você não precisa conhecer o todo para que o milagre aconteça. Você precisa se agarrar numa pequena porção e precisa declarar em fé. Tenha fé, não duvide. O que se pedir em oração será concedido. O que se pedir em oração, crendo, recebereis. Então exerça autoridade sobre as coisas. Jesus aqui está falando com a figueira. Você pode ter o que você diz, basta você ter a chave correta, basta você ter os elementos certos. Ore, creia e receba e recuse-se duvidar. Jesus nos ensinou a falar com as coisas, assim como Deus nos ensinou no Antigo Testamento, né? O profeta Ezequiel, Deus instruiu ele a falar com o vale de ossos secos. Ossos secos, sequíssimos, ouvi a palavra do Senhor. Ele começa a dar ordem aos ossos, cada osso una-se ao seu osso, haja nervos, haja carne, haja pele em ti. Então, na verdade, ele foi falando com aquilo que ele queria ver como resultado. Jesus nos ensina a falar com a figueira, a falar com o monte, a falar aí com a coisa abstrata, a falar aí o sobrenatural, alinhar a sua declaração à vontade de Deus. Ele próprio nos ensina através da sua vida que ele falou com o mar, ele falou com a tempestade, ele falou com o vento. Vento, aquieta-te, mar, cessa. E aqui ele fala com a figueira. Existem situações que não é a Deus que você tem que pedir, mas você tem que falar ao seu problema. E assim que você falar em fé, você terá aquilo que você disser. Ter fé e não duvidar. Tudo que pedirdes em oração será feito a você. Você terá o que disser, mas você só vai ter aquilo que você diz se você falar em fé, se você crer. Esse é o poder da palavra. Então, para concluir nossa aula de hoje, eu posso dizer aqui a fórmula, a estrutura, né? Orar, crer e não duvidar, sabendo que Deus vai fazer, sabendo que se diante de ti não se abrir o mar, Ele tem poder de te fazer andar por cima das águas. Basta você clamar ao Senhor e Ele liberar uma palavra rema para que você ande sobre a palavra. Devemos rejeitar a dúvida, devemos repreender, resistir à dúvida, que a dúvida é você crer na mentira de Satanás. A dúvida são situações ou circunstâncias ou diagnósticos que o diabo envia, e a dúvida ela é a maior ladra das suas bênçãos, a maior ladra da resposta de Deus. O reino de Deus, ele não opera na dúvida. O reino de Deus, ele não opera pelo que é visível, ele não opera pelo que é palpável, mas sim ele opera pelo invisível, de sorte que andamos por fé e não por vista, não por aquilo que os teus olhos veem. A fé é chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então entenda uma coisa, você pode passar a noite inteira em vigília, orando, clamando, pedindo, rogando, intercedendo, mas a sua última declaração anula as anteriores. Então se na última declaração você falar, eu sabia que Deus não ia fazer, você anulou todo esse período de oração, todo esse período que você colocou diante do Senhor para uma resposta. A fé você expressa pelas suas ações, você expressa por aquilo que você fala e por aquilo que você faz. Então você tem que andar sobre fé
e viver sobre a última confissão, viver sobre a última declaração, ficar firmado na primeira palavra, na palavra do Senhor, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, você tem que ficar firmado. Mesmo quando a tempestade aumenta, mesmo quando os ventos ficam furiosos, bravios e aumentam, mesmo quando a situação aos olhos humanos piorou, não abra mão daquilo que você crê, não abra mão da palavra de Deus. Assim como o Senhor mesmo disse, se tu creres ainda hoje, tu verás a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho que orar. Em segundo lugar, crer e não duvidar. E terceiro lugar, receber. A importância de eu aprender a andar sobre a palavra. A palavra de Deus que o Espírito Santo usa para despertar uma resposta de fé em nós. Porque a própria palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não pela palavra de homens, não pela palavra do médico, não pela palavra do advogado. Respeitamos, claro, as autoridades, porque entendemos que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Mas servimos ao médico dos médicos, ao nosso juiz, ao nosso advogado, ao Senhor que dá a última palavra. O médico pode ter dito que vai morrer, mas espere a palavra de Deus e busque a palavra de Deus, porque Ele é o médico dos médicos que dá a última palavra. Interessante notar que na palavra de Deus, a maioria dos verbos estão no presente e não no futuro. Mesmo sendo uma situação passada da vida de Davi, nós observamos que está no presente, porque o nosso Deus é sempre presente, Ele é o Deus do já, Ele é o Deus que faz maravilhas, Ele é o Deus que, quando eu invoco, Ele vem e Ele responde. A palavra é que tem que ser o nosso árbitro, a palavra é que tem que nos dar o diagnóstico, a palavra é que tem que nos dar o veredicto. Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus coloca aqui duas condições. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiver em vós. Por outro lado, ele está explicando que se você está enxertado e não está dando fruto, vai ser cortado. Se está dando fruto, vai ser podado para que dê mais fruto ainda. Então, perceba que o fruto não é teu. O fruto não alimenta você próprio, o fruto alimenta o próximo. Para dar fruto como crente, a palavra de Deus tem que permanecer em vós. Jesus, aqui, ele falou algo muito interessante. Se as minhas palavras estão em ti e você está em mim, então você vai dar muitos frutos. O que você tem feito com a palavra de Deus que você tem recebido? O que você tem feito com a verdade da palavra de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo nos diz, 10, 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Por isso que no verso 17, Paulo vai dizer, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós pregamos a palavra da fé, assim como o salmista declara em Salmo 119, versículo 130. 119, verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Quando temos a palavra de Deus, não oramos na escuridão. A explanação das tuas palavras dá luz. A explanação, a exposição das tuas palavras traz a revelação. Então precisamos aprender a reivindicar os nossos direitos em oração. Quando você começa a confessar com a fé,
a fé traz a realidade, a fé traz a existência. Abraão, ele não tinha a Bíblia, mas ele recebeu uma palavra de Deus e a fé veio ao receber a palavra de Deus. A palavra rema, a palavra que ele recebeu, gerou nele um filho da promessa. A palavra de Deus nas mãos, então ele tinha que ter a palavra de Deus para que ele pudesse viver o milagre, viver o sobrenatural. Evangelho de João, capítulo 14, João, capítulo 14, versos 10 a 14. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, mais uma vez, está falando acerca de nós estarmos nele e ele estar em nós, as palavras dele estarem em nós e nós estarmos nele. Pedirmos, reivindicarmos aquilo que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. E se crermos, até coisas maiores, né? Lidando com a oração no nome de Jesus, obras maiores virão. João capítulo 16, verso 7. João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então era necessário Jesus ir para que o Espírito Santo de Deus pudesse vir. E aí então, para encerrarmos nossa aula de hoje, verso 23 e 24 mais uma vez. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então nós observamos aqui a importância de nós pedirmos em nome de Jesus, a importância de nós pedirmos crendo no milagre do Senhor, rogando ao milagre do Senhor, pedindo com fé, perseverando diante do Deus que tudo pode fazer, diante do Deus que nos deixou a sua palavra para que pudéssemos andar em vitória. Que você possa viver uma vida de milagres, que você possa viver uma vida de vitória, a cada dia uma nova experiência, um novo testemunho de Deus em fé para a honra e glória do Senhor, uma vida de oração, de comunhão e intimidade. Deus te abençoe, até a nossa próxima aula, fique firme no nome de Jesus.